E agora, na nossa próxima mesa, em parceria com o Sebrae, bora falar de um assunto muito importante para o presente e para o futuro do nosso país. Roda a vinheta. Mediar a mesa, ela que tem 30 anos de TV, mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais, ela que é mãe, ela que é empresária, ela que é mulher e que já fez parte da vida de muita gente por aqui. Alguém sabe de quem eu estou falando? Como é o nome dela? Eliana! Vem pra cá, Eliana! Oi, gente! Tudo bem? Prazer. Pitel, você tá um pitel, mulher. Ai, você tá maravilhosa. Muito obrigada. Prazer tá aqui, viu? Todo meu. Você tá arrasando. Obrigada. Eu já vi que tem minhas crianças por aqui, né? É um prazer enorme. É um prazer. Olha, prazer enorme. Parabéns por esse festival. Parabéns por esse momento. É uma honra estar aqui. Sou Eliana. Vou fazer minha autodescrição aqui para vocês. Sou mulher branca, loira. Estou vestida com uma roupinha branca aqui, bonitinha, especialmente para vocês, tá, gente? E hoje eu estou aqui também como apresentadora, né, desse momento tão especial. E estou aqui para a gente falar sobre futuro do trabalho e os trabalhos do futuro, que é muito bacana. Nessa mesa realizada em parceria com o Sebrae, como, por exemplo, a Pitel já falou para a gente aqui, né, cheia de convidados interessantíssimos. Agora, antes, Pitel, de você sair, essa musiquinha maravilhosa do LED, a gente não pode deixar. Vamos aquecer um pouco. Pode tocar pra gente dar uma dançadinha? Eu quero energia lá em cima. Vamos. Bora, Pitel, bora, Pitel. Vamos. E vai. Tchá. A gente vai falar de trabalho, vamos falar de educação, mas com muita animação. Obrigada, viu, Pitel? Obrigada a você, Eliana. Bom palco. Obrigada, gente. Já eu volto. E para esquentar a nossa conversa, eu convido ao palco ele, que é doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em decodificar os comportamentos das novas gerações. Bem-vindo ao palco, Dado Schneider. Venha para cá, Dado. Não vai me dizer que você quer dançar a dancinha também, Dado? Ah, não. Eu quero. Sério? Então vai, já tá, ó. Vá. Olha, Dado. Aquele assim, vai. Ô, gente, Dado Schneider, ele entende muito sobre as gerações, as novas gerações. Ele veio aqui para fazer uma mini palestra. É mini palestra, Dado? Se vira nos 15. Não é nem nos 30. É uma palestra inteira em 15 minutos. Aliás... E me falaram que você... Eu preciso de ajuda delas. Sério? Porque eu vou falar muito rápido para colocar tudo no lugar. Então, se eu tiver muito rápido, vocês olham para mim e dizem menos. Tá? Agora, você vai arrasar em 15 minutos. Arrasar não, eu vou fazer o melhor. E nós vamos aprender, porque eu fiquei sabendo que, além de uma mini palestra, o que a gente vai ter aqui, na verdade, é uma provocação das boas, é isso? É. Então, por favor, Dado, o palco é todinho seu. Bem-vindo ao Muito Festival obrigado. LED. Muito obrigado. Pessoal, bom dia, tá? É um prazer estar aqui. E... é boa tarde já. Sim, boa tarde. Então, olha só. As minhas palestras são sobre mudança, tá? E eu pesquiso o comportamento da geração Z desde que ela nasceu. A geração Z... ela veio a bordo da internet. Não interessa se foi 96, 98, é quando veio a internet. Por quê? Porque quando essa gente se deu conta do que era, já estava tudo aí. Está cheio de millennial aqui. Millennial é a geração Y, que é a geração que veio antes da geração Z, que são os atuais jovens. Os jovens é a geração Z. Os millennials não são mais jovens. Você é uma pessoa adulta. Jovem, a geração Z, calma, não fica chateado comigo, tá? Millennial faz umas coisas cringe. Cringe é o que a geração Z diz
que é o que sente pelos millennials. Cringe é vergonha alheia em inglês. Olha aqui para mim, quem está no celular, ó, presta atenção. Millennial, quando vê uma coisa legal, faz assim. Oh. Isso é muito cringe. O certo é assim. Tá? Ou assim, que é mais complexo, mais difícil de fazer. E presta atenção, você que está me assistindo remotamente, mas aqui na plateia vai ser divertido. Olha em volta discretamente. A partir de agora, vai ter gente que vai esquecer da palestra, vai começar a tentar fazer e não vai conseguir. Tá? É sinal de que a pessoa não é da geração Z. Vamos lá. Agora, eu preciso que você olhe para mim. Você não precisa fingir para a pessoa... Olha aqui, ó, olha aqui para mim. Você não precisa fingir para a pessoa do lado que está vendo a palestra, mas, na verdade, está no celular. Olha aqui. Você pode ficar com o celular aqui, eu não me importo, sou professor e palestrante do século XXI, mas você vai lembrar do que eu falo a partir dos gestos que eu faço. Então, olha aqui para mim. Olha aqui. O século XX era vertical. Ah, eu não me descrevi. Eu sou careca, estou todo de preto e eu falo muito rápido. Tá ok aí para a tradução? Ok? Beleza, elas são boas. Tá? Agora eu estou colocando o meu braço, meu antebraço na vertical para caracterizar o século XX. Olha aqui para mim, o século XX era vertical. Estrutura vertical, jeitão vertical, agenda vertical. Gosto muito da palavra agenda. A agenda do século XX qual era? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. Já teve um coro aqui, viu? Então, olha só. Como é que era a estrutura do século XX? A gente aprende. Olha a autoridade onde é que estava. Estou sacudindo minha mão lá no alto. A autoridade. Ah, eu esqueci de. Fecha aqui para mim, tá? Fecha aqui em mim. A autoridade estava lá em cima, dentro de casa, na sala de aula e no ambiente profissional. A gente olhava para a autoridade de baixo para cima. E muitas vezes respondendo com temor para a autoridade. Atenção, a gente aprendia tudo com os mais velhos, a gente comia na mão dos mais velhos, porque não tinha fontes. Tinha um livro só na biblioteca para estudar para a prova, estava prometido para a quarta, a prova era na quinta e o cara não devolveu o livro. Quem é mais velho sabe o que é não ter fontes, o que não ter fontes de pesquisa. E a gente aprendia tudo com gente mais velha. Quando vem a internet... e tem mais uma coisa. Século XX, ó, jovem era jovem, aberto ao novo, velho era velho, resistente à mudança, a gente se diferenciava por idade. Aí vem a internet. Quem já viu esses filmes tipo Minority Report, Matrix? Tá? Olha aqui, precisa olhar para mim para entender a palestra. Olha aqui. Nesses filmes, ficção científica próxima, 2040, não é 2700. Nesses filmes, olha aqui, o cara faz Tibloft. Ele troca de plano de existência, ele troca de dimensão. Como é Tibloft em libras? Desculpa. É assim, ó. Tá? É uma troca de dimensão, ok? O que acontece com a internet? Agora vocês olhem para mim, porque estão olhando para Libras. Olha aqui para mim. Olha aqui. A internet trouxe infinitas novas fontes de informação, em geral muito mais interessantes e divertidas do que prestar atenção em gente mais velha. Se informação é poder, informação / conhecimento. Se informação é poder, o que aconteceu com o eixo de poder da sociedade do século XX para o século XXI com a ajuda da internet? Mudou o eixo de poder, pelo menos o acesso à informação a gente tem para qualquer um. Então mudou o eixo de poder dentro de casa, na sala de aula e no ambiente profissional. E aí, se a gente se diferenciava por idade no século XX, jovem era jovem, velho era velho, agora tem jovem jovem, tem jovem velho, coisa triste, né? Jovem velho. Jovem velho. Imagina o cara com 30 anos me olhando assim, me julgando do jeito que eu estou fazendo aqui. E eu digo, meu Deus, o cara só tem 30 anos e já é chato agora. Só que ele vai morrer com 110, 115, quem vai aguentar essa mala, mas não sei quanto tempo. Assim. Tem jovem jovem, tem jovem velho, tem velho velho e já tem velho jovem. Eu não estou querendo me categorizar, mas eu faço um esforço sobre-humano para não perguntar nada digital para jovem. Eu faço tudo sozinho. E eu pergunto para a pessoa da mesma idade que tem paciência quando eu disser, deixa eu anotar. Porque se você diz isso para filho, neto, sobrinho, afilhado, genro, nora, irmão, irmã mais moça, acaba o que restava de respeito, amor e admiração que a pessoa tinha por você. Você vai dizer, mãe, você é burra, falei 3 vezes, e o pai é pior, olha aqui, o pai é pior. O pai anota assim, 1, clicar tal coisa, 2, clicar tal coisa, 3, e não dá certo porque não clicou Enter. Então, com jovem, 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 velho, 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 jovem, a gente não se diferencia mais por idade,
como no século XX, a gente passou a se diferenciar por mentalidade e tem uma mensagem nova. Não estou falando em benefício próprio, eu estou falando como pesquisador. O futuro era dos jovens até pouco tempo. Agora o futuro é de quem, Tibloftmente falando, resolver acompanhar. Vocês foram ver Tibloftmente, né? Eu sei, tá? É quem olha aqui para mim agora. É quem Tibloftmente falando resolver acompanhar o século XXI. Tá motivacional a palestra? Vocês estão acompanhando? Tá. Então, agora me faltam 8 minutos. Eu falo, o mundo mudou bem na minha vez por um simples motivo. Quando eu era criança no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos, que se serviam primeiro. E a gente olhava, vai ficar só o bife com nervo para mim. Aí, Tibloft, no início do século, eu adulto, com 2 filhos pequenos, e no século XXI, o melhor bife na mesa passou a ficar com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. E aí eu comecei a dizer, o mundo mudou, tem que fazer assim com um gesto, tá? Repete aqui, o mundo mudou bem na minha vez. Porque quando eu era jovem no século XX, eu tinha que aguentar velhos, que eram chatos e rabugentos, não mudava a maneira de ser, pensar e agir. Então, quando eu era jovem no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos. Tibloft. Agora que eu estou velho, no século XXI, para continuar com alguma aceitação social, algum espaço profissional, eu tenho que me adaptar aos jovens. Quer abraçar a pessoa do lado para motivar aí? Não é palestra motivacional. E aí, a gente foi se acostumando com a ideia de que esse mundo está mudando muito, e agora a gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 mês, daqui 1 ano, porque não é só o mundo que mudou bem na minha vez, é o futuro que mudou bem na minha vez. Inclusive, é muito instagramável, quem quer fotografar, eu vou ficar aqui, me coloca na foto, tá? Já vou avisando, velho fotografa assim, tá? Na horizontal, e jovem assim, porque na horizontal fica horrível no stories, então tá? Ok? Deixa eu acelerar que eu tenho 6 minutos. Agora, eu queria que vocês entendessem este conceito. Depois, quem quiser tirar foto comigo, eu tenho o slide pronto para tirar foto. Por que nós somos inéditos? Nós somos inéditos porque nós vamos durar mais de 100 anos de idade. E nós viveremos de 30 a 35 anos a mais que a média de nossos avós. Seremos expostos a um volume de mudanças, a uma complexidade de mudanças e, principalmente, a uma velocidade de mudanças para os quais não fomos preparados. É inédito que nós vamos viver. Nós vamos ver coisas inimagináveis de nanorobôs na corrente sanguínea corrigindo a gente, prevendo coisas. Nós vamos descarregar a memória aqui, nós vamos fazer assim no computador, não vai ter uma coisa física. E isso nos torna inéditos. Só que nós estamos vivendo uma época muito complicada. A nossa época é complicada, tá? Porque a gente foi criado para um mundo e, Tibloftmente falando, está vivendo em outro. Tá? E essa agenda do século XXI, horizontal, a geração Z veio ouvindo isso desde criança. É sustentabilidade, inclusão, diversidade, cooperação, compartilhamento. E quem, olha aqui para mim, para você entender, o pessoal mais velho, olha aqui. Quem foi criado assim, todos os dias faz um esforço para se adaptar, entender a nova agenda. Mas olha aqui para mim, de vez em quando solta uma piadinha inconveniente. E aí, olha aqui, o pessoal que veio a bordo da internet, que é a geração Z, não sonha como a gente vivia no século XX, e aqui está um pesquisador falando, não estou dizendo que o século XX era melhor ou que o século XXI é melhor, são radicalmente diferentes. E a gente vai ter que fazer um esforço para se entender, ok? Então, assim, agora o ESG está sacramentando essa coisa aí da nova agenda. Eu falo isso há 20 anos, diziam coisas de mim, e eu digo, não, cara, é uma outra agenda. E aí, não vou nem falar liderança, sucessão, são coisas que são inimagináveis, não dá para lidar da mesma forma, porque tem outro tipo de gente. Agora a geração alfa já está sacramentando a geração Z. Aliás, a geração Z está cheio aqui na plateia. Se cuidem com a alfa. Tá? E a geração beta, que é dos dedinhos, já viram eles passando o dedinho na televisão, na casa da avó? Quando tem alguma coisa de que eles não gostam, eles passam assim. Já viram eles tentando ampliar a foto de porta-retrato? E eu vi uma sensacional, um vô buscando uma netinha numa escola, isso é verídico, tá? Eu vi.
E o papo do velho, olha aqui para mim, o papo do velho devia estar chato, a netinha assim, ó, com o dedinho na boca do velho. E o que eu mais quero, agora que vocês saiam da minha palestra, é que a gente vai ter que se entender. Tá? A gente vai ter que se entender por um simples motivo. Não dá para velhos dizerem que os jovens não têm comprometimento, não têm garra, não têm isso, não têm aquilo. E não dá para os jovens dizer, esses velhos não entendem de nada, eles têm dificuldade digital. Por um simples motivo. Em 2030, nós seremos 7 ou 8 gerações trabalhando juntas. E se a gente não começar a se entender a partir de agora, essa é a minha pregação, a palestra e o debate é sobre o futuro do trabalho. Em 2030, nós vamos para Mad Max. Tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, por quê? Porque, olha aqui, ó, tem uma geração que veio ao mundo, a geração Z, que vai durar 120 anos. Por que a pessoa aos 20 tem que saber o que ela vai ser da vida? Se ela vai durar 120. Então, a gente não pode dizer assim, eu na sua idade, eu na idade do cara de 20 anos, eu tenho 63, tinha 3 canais de TV aqui no Rio. Na minha rua, lá no Leme, passava um carro por turno. Eu não tinha estímulo de telas, é óbvio que ele não é nem um pouco parecido comigo aos 20 do que eu era aos 20. Então, a gente tem que flexibilizar, mas já tem uma coisa. Quem é que é mais maduro, mais experiente, mais vivido para iniciar o diálogo desse entendimento? Quem tem mais experiência. Só que olha aqui, ó, quando eu era jovem, não tinha diálogo, porque os caras olhavam de cima para baixo. E antes era assim, as pessoas mandavam, vinha de cima para baixo. Agora, olha aqui, ó, na horizontal, as pessoas no máximo comandam. Ela precisa da equipe, precisa do parente para a coisa andar. Então, a gente vai ter que se entender. Eu formatei de uma maneira diferente o meu recado, mas como eu sou cumpridor de horário, eu vou encerrar com esse slide para a gente poder ir para o debate. Foram provocações, vocês viram, para a gente discutir o futuro do trabalho. Então, eu vou levantar, vocês agora fotografam e postem, tá? E isso já é o sinal para o pessoal do bastidor que eu vou encerrar, quando o pessoal bater palma e me fotografar. A gente vai ter que se entender, por favor, repita comigo. A gente vai ter que se entender. Terminou a palestra. Maravilhoso. E como a gente quer se entender, viu, Dado? Parabéns. Vamos tirar uma foto nós dois segurando o cartaz? Agora. Ai, que legal. A gente tem que se entender. Sim. Pela educação e Sim. pelo nosso futuro. Sim, porque senão vai virar Mad Max. É isso. Você é maravilhoso. Obrigado, e continua com a gente. Dado, por favor, senta, fica à vontade. Gente, é o seguinte. Para se juntar a nós, eu convido Ana Rodrigues, gerente nacional de educação, empreendedora do Sebrae, palestrante, CEO da 6% Não Basta, que vai contar um pouquinho mais sobre a gente. Bem-vinda. Por favor, sentem, fiquem à vontade. Vou chamar bastante gente aqui, viu? Também convido Andresa Maia, cofundadora e diretora da Influência na Futuros Possíveis. Palestrante com foco em futuro, inovação, inclusiva, ESG e um dos 50 perfis mais inovadores do Brasil. Já falamos lá dentro, mas muito bem-vindo ao nosso palco. E para completar esse time, eu convido Lucas Lima, made in favela, como ele mesmo diz, empreendedor, professor, já recebeu inúmeros reconhecimentos, entre eles o Be Good, ou seja, praticamente pela Beyoncé, né? E a atuação com inovação e educação 4.0. Bem-vindo, Lucas. Receba meu beijo, meu carinho. Bom, vai começar um debate importante aqui, com perguntas, respostas, e vocês vão acompanhar tudo. Olha, em um relatório... Alguém está sem microfone? Lucas, então o Dado vai te passar? Olha, em um relatório, gente, do Fórum Econômico Mundial, publicou-se que até 2030, cerca de 170 milhões de novos postos de emprego serão criados. Em contrapartida, muitas posições entrarão em declínio, gente. E o que será que eles têm em comum?
Será que a gente está preparado para essas mudanças? E nós queremos saber o que a educação tem a ver com tudo isso. Andresa, recentemente, a Futuros Possíveis publicou um relatório sobre mudanças no trabalho. Eu queria que você contasse para a gente o que você percebe que está mudando nas exigências dos jovens com o trabalho. Andresa. Bom, obrigada pela gentileza do convite. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Quando a gente fala sobre o futuro do trabalho, entendemos na nossa pesquisa que há um desencontro entre o que os jovens querem e o que, de fato, as empresas oferecem. A gente entende também que, muito mais do que questionar que os empregos vão desaparecer ou que a IA vai fazer algo para substituir o emprego das pessoas, a gente precisa entender onde esses empregos serão gerados. Quem vai ter acesso a esses empregos e como esses empregos vão chegar às populações pretas, periféricas e indígenas, porque a gente vivencia uma transformação digital muito grande em um país onde mais de 36 milhões de pessoas não acessam a internet. Então, quando se fala do futuro do trabalho, e principalmente desse presente do trabalho que a gente tem construído, né? Eu acho que o principal ponto de conexão que a gente encontra na pesquisa é esse desencontro. São gerações, né, como o dado trouxe aqui muito bem, gerações que estão cada vez mais sedentas por propósito, por entender-se com o trabalho para além da obrigação de trabalhar de fato, gerações que têm olhado, e não somente a geração Z, né, porque por muitas vezes a gente culpabiliza uma geração por fazer escolhas que nós faríamos. Ah, mas a geração Z quer trabalhar menos. Quem não gostaria de trabalhar menos e ganhar o mesmo valor? Ter qualidade nas relações, né? Então, a nossa pesquisa, ela identificou isso, né? O quanto tem esse desencontro entre o que as pessoas querem e o que as empresas, por muitas vezes, oferecem. Falando em empresa, Ana, o que você vê que está mudando nas exigências das empresas com os jovens? Olá, primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né, com pessoas tão potentes, começando pela Eliana, mas pelo Dado aqui, os colegas no palco. Fazer minha audiodescrição também, né, importante. Eu sou uma mulher preta de pele clara, tenho um cabelo curtinho, estou vestindo calça e blusa branca e um blazer azul marinho com riscas azuis. Eu acho que a gente nunca viveu, Eliana, um momento assim de tantas transformações e revoluções comportamentais. Então, eu penso que hoje a gente precisa avançar para uma compreensão que é exatamente essa revolução do comportamento, da forma como as pessoas têm encarado o trabalho, o mundo. As empresas precisam trazer uma conexão com esse trabalho mais flexível também. E a gente também precisa entender que, para esse jovem de qualquer idade, como o Dado costuma dizer, ingressar nesse mercado, não basta somente pensar nessa flexibilidade, nem ter o pensamento crítico para participar dele, né, mas precisa também desenvolver outras competências que são importantes. Hoje, as empresas buscam cada vez mais por profissionais que tenham esse pensamento crítico, a capacidade de inovação, a criatividade, para poder exatamente aplicar no seu dia a dia de trabalho e nas suas entregas dentro do seu ambiente corporativo, ou mesmo até das suas iniciativas como empreendedor, né? Entregas que sejam potentes, que tragam resultados para a empresa, e, para isso, é preciso desenvolver o que a gente sempre costuma elaborar e trabalhar muito no SEBRAE, que são as competências empreendedoras. E isso fala por atitude. A gente não está falando em necessariamente abrir um negócio, mas como é que você constrói as suas potencialidades, como é que você se constrói e se posiciona como profissional para que esse mercado também te enxergue. Então, eu acho que
nessa confusão toda e nessa revolução toda comportamental, né, as empresas também estão num processo de se entenderem e de entenderem quem é esse profissional que virá para dentro da minha instituição a partir de agora. Então, os desafios são muitos, não é uma equação simples, a gente não tem uma resposta pronta, e que bom que a gente não tenha, porque eu acho que isso é uma descoberta para ser construída juntos. Mas é muito importante que a gente saia e preencha esse mercado trazendo qualidades, né? E qualidades cada vez mais comportamentais. Qualidades onde a gente, obviamente, traga uma boa formação profissional, que a gente tenha uma boa formação técnica, mas que, sobretudo, a gente saiba lidar com empatia com as pessoas, que a gente saiba entender as necessidades desse mercado que aí se apresenta, porque, afinal de contas, é de pessoa para pessoa, né? Empresas é composta de pessoas, feitas por pessoas, e continuaremos entregando serviços ou produtos para pessoas. Então, é por aí que eu acho que a gente precisa desenvolver talentos. Muito bom. Ô, Lucas, você que é uma pessoa que atravessou gerações e contextos sociais, quais habilidades que você desenvolveu ou não na escola e que são essenciais para quem empreende a própria vida como você? Nossa. É a mesma coisa. Nossa, pergunta profunda. Nossa, eu amo estar no palco, porque a minha voz fica sempre bonita. Nossa, a sua voz é maravilhosa. Contrata nós, Boninho. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é uma questão muito legal, porque eu sou autodidata de várias coisas. Hardware, software, elétrica, instalar chuveiro, eu sou ótimo. Mas eu acho que a habilidade maior foi a questão de aprender, e sempre aprender. Eu falo aqui, no palco ali está meu mestre de aprendibilidade, que é Eduardo Valadares, um dos maiores caras que me ensinou a questão de aprender com vulnerabilidade. Que bonito. E eu falo que é uma questão também de, como profissional hoje, eu não tenho medo de falar que eu não sei. Eu acho que o primeiro passo é aceitação. Atualmente, a gente vive uma geração que se frustra muito rápido. Acho que, por falar que eu já passei por várias gerações, eu me senti com 50 anos, mas eu só tenho 30, tá, gente? Já viveu uns 50. Já. Mas é uma questão também de aceitação do não, também é muito forte. Eu nem vou falar sobre a questão também de resiliência, porque eu sou um jovem que é cria do Complexo do Alemão, moro lá até hoje. Infelizmente, estou saindo do Rio, estou me mudando para São Paulo na próxima semana. Mas a resiliência, acho que foi a habilidade maior. E o meu avô, ele me ensinou uma das melhores habilidades que eu aprendi na minha vida. Meu avô era um semi-analfabeto da roça de Minas Gerais, que veio para o estado do Rio e trabalhava como motorista de caminhão forte no antigo Banco Nacional. Então, é bem antigo isso. E meu avô e um outro cara que é sabotagem me ensinaram na vida uma única coisa que eu levo para qualquer lugar e ensino a qualquer aluno meu. É saber entrar e sair de qualquer lugar. Então, o que eu falo que a juventude atual tem que aprender é aprender um pouco de tudo. Você não precisa ser mestre em alguma coisa. Aprender um pouco sobre economia, aprender um pouco sobre política, aprender um pouco sobre educação, aprender um pouco sobre tecnologia. Todo mundo fala que o hype é tecnologia, o hype é inteligência artificial, mas tu não precisa ser mestre nisso. Nós vamos conversar já sobre isso. Sim. Eu acho que hoje as pessoas têm que simplesmente destravar a habilidade do aprendizado, porque sem educação a gente não chega a lugar nenhum. Isso daí todo mundo já escutou dentro de casa. Eu acho que a maior habilidade hoje que me proporcionou, desde o Complexo do Alemão, aí também está em vários países, representando o Brasil também em outros eventos e premiações, é a questão de entrar e sair de qualquer lugar e a questão de não ter medo de aprender. Parabéns. Eliana. Pois não, Dado. Posso só fazer um comentário? Por favor. Sobre a questão do aprender. Quando surgiu a pandemia, eu montei um grupo de pesquisa chamado Paisdemia. A gente foi pesquisar o impacto da pandemia em pais e filhos. Tá? E uma das coisas que a gente se assustou muito é porque tinha gente sendo alfabetizada naquele momento que teve uma interrupção, teve gente recém-alfabetizada, ou seja, e principalmente o pessoal do ensino médio. Tá? Muito, muito preocupante, não foi o que deixaram de aprender somente, foi que desaprenderam a aprender.
Isto é uma bomba relógio. Eu não estou querendo ser catastrofista, mas é uma bomba relógio. 2030, 31, 32, 33, quando o ambiente de trabalho tiver isso. Eu só queria fazer esse registro, porque ele falou de aprender, que eu acho que é importante. Não, achei Nós temos que cuidar de reensinar a pessoa a aprender, porque muitos desaprenderam a aprender. E isso vai estourar no futuro do trabalho. Ô Dado, aproveitando, eu queria continuar falando com você. O digital moldou comportamentos, né, que agora impactam o mundo físico. Como é que você vê os conflitos geracionais que estão enfrentando com a presença das gerações mais novas no mercado de trabalho? Eu sei que você já falou um pouco aqui no início da sua palestra, mas como é que você enxerga isso hoje e para o futuro? Eu acho que a gente não vai esgotar isso nesse debate. A gente está abrindo pautas, né? Então, assim, uma das coisas, o pessoal mais novo não sabe, mas a minha geração, eu sou de 61, a minha geração tinha 30 e muitos quando surgiu a internet, 30 e muitos quando surgiu o celular. Então, nós fomos aprender computadores, celulares e internetês, 3 idiomas, 3 linguagens, depois dos 30 anos. Eu tive a sorte de estudar aqui no Rio de Janeiro nos anos 60 e eu aprendi inglês e francês desde criança. Então, eu falo inglês e francês desde criança. Vai aprender inglês depois dos 30. Vai aprender francês depois dos 40. E os millennials eram os jovens da época, eles achavam que a gente era burro, porque a gente tinha dificuldade digital. Só que isso já faz 20 anos. As pessoas mais velhas, 50 para mais, que não fizerem um processo rapidinho de atualização digital, serão apartadas do convívio social. Não digo nem do trabalho elas não participarão, mas serão apartadas do convívio social. Tá? Por quê? Porque não vão conseguir acompanhar. Tá? Eu não estou querendo ser catastrofista, se liga, meu, sabe? E os jovens, que eu acho que a gente condena muitos jovens, vocês são dispersos, vocês têm muita tela. Eu queria ver a gente jovem com muita tela também. A gente seria tão ou mais viciado. E outra coisa, todo mundo aqui brincou de polícia e ladrão na rua, com o dedinho assim, dando tiro atrás da árvore. Vocês acham que um jovem hoje vai arriscar ser assaltado, se incomodar, pegar um sol, podendo jogar Call of Duty, Red Dead Redemption e GTA? Ele não vai para a rua brincar de polícia e ladrão. Então, eles não querem ter a sua infância. Para de dizer, eu não suporto mais ouvir isso. Porque o mundo digital é para todas as gerações. Cada um de nós tem alguma vantagem e uma desvantagem. Nós temos que se entender por isso. E tem uma coisa aqui para os mais velhos. IA depende de prompt. Inteligência artificial depende de prompt. Prompt é o comando, a pergunta que a gente faz para obter. Quanto melhor for o prompt, melhor é o resultado. Então, o prompt depende de quê? De repertório. Quem tem mais repertório? Quem leu mais livro? Quem viveu mais? Então, é o seguinte, a inteligência artificial foi moldada para as pessoas mais velhas agora, que tomaram um pau quando a internet entrou no digital, agora serem... Eu vou ser escrevedor de prompt, que nem a Fernanda Montenegro era no Central do Brasil. Eu vou escrever prompt porque eu tenho repertório. Muito bom. Maravilhoso, né? Andresa, nós temos uma lacuna entre a formação básica e o mercado de trabalho em que estão os jovens. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essas novas habilidades que os empregos vão exigir? Bom, eu acho que trazendo um pouco da fala do Lucas também, quem nasce em uma favela, vivencia uma viela e conhece a periferia, já nasce com um PhD em soft skills. A gente aprende desde o momento em que se entende como gente. A gente aprende o trabalho em grupo, o espírito de equipe, quando a gente vivencia isso em comunidade, no dia a dia. A gente aprende ESG através da necessidade, porque vê a nossa mãe, o nosso pai, juntando ali o óleo para poder fazer sabão. Essa lacuna, Eliana, ela tem um nome. É uma desigualdade social que afeta o nosso país de uma forma bem catastrófica, sabe? E, como diz Ariano Suassuna, eu acho que a gente tem que ser realista e esperançoso. Então,
Então, por mais que exista a realidade de desigualdade social, eu ainda sou esperançosa na transformação social que a gente pode fazer através da educação. E é por isso que eu acredito que quando a gente pensa em habilidades, em soft skills, a gente precisa chegar com acesso à informação. Segundo a pesquisa da Futuros Possíveis, 83% das pessoas entendem que elas devem se preparar para o futuro do trabalho. Dessas 83, 51% não sabem o que é soft skills. Talvez esse futuro /presente do trabalho passa justamente por essa percepção de que a gente precisa chegar com a informação nas pessoas e parar de usar estrangeirismos na nossa linguagem. Porque isso vai fazer com que a gente se conecte com as pessoas. Que foi dado que você gostou do que ela respondeu? Eu sou professor de comunicação e já existia palavras aqui na nossa língua e a gente não precisa dizer meeting para uma reunião. E soft skills são habilidades humanas, habilidades Sim. relacionais de comportamento. E a gente tem que parar de falar isso. O pessoal da bolha que só fala em inglês... uma dica de professor, tá? Toda vez que você falar stakeholders, que ninguém sabe o que é, nem quem fala stakeholders sabe o que é, são os grupos de interesse da empresa, fala assim, para os nossos stakeholders, vírgula, que são os públicos de interesse da empresa, vírgula, e continua. Sim. Soft skills, faz os soft skills e segue. É só isso, desculpa. Totalmente. Eu acho que quando a gente pensa em habilidades, é a habilidade que a gente já vivencia no dia a dia e, principalmente, a habilidade que a gente já nasce com ela. Então, o que nos diferencia da máquina nesse futuro /presente do trabalho são as relações humanas. Pode parecer muito óbvio isso, mas a gente se diferencia do prompt dessa forma. Bom, eu vou aproveitar. Ô, Lucas, vamos falar um pouquinho, dar continuidade nesse assunto, porque é o seguinte, tem muita gente com medo de perder emprego para a inteligência artificial. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre essas habilidades humanas, na verdade. Né? Quais que a gente vai ter que aprimorar para estar cada vez mais próximo ou junto da inteligência artificial? Você pode contar para a gente? Opa! Eu amo quando todo mundo fala, nossa, a inteligência artificial vai roubar o emprego de todo mundo. Gente, isso daí é uma visão muito pessimista. Quando a gente olha... Revolução Industrial, saímos da máquina a vapor e entramos na máquina elétrica. Agora estamos saindo da era da combustão e entrando na área do hidrogênio. Vocês viram que ainda existe Maria Fumaça no interior de Minas Gerais. Ainda existem carros a combustão. Sempre vai existir. Agora, quando o assunto é inteligência artificial, a gente precisa entender que a inteligência artificial é uma máquina que depende de um agente humano para ter um armazenamento de dados e, assim, ter um aprendizado. A inteligência artificial ela não rouba emprego de ninguém. Toda a tecnologia ela foi desenvolvida para um único propósito: diminuição da força de trabalho do homem. Sempre. Sempre. A carroça foi inventada para que o homem não carregasse mais peso. A inteligência artificial ela foi inventada para agilizar o trabalho do homem. E, sendo assim, sobrar ali um pouquinho de expectativa de vida e lazer, porque todos nós amamos ter um litrão em cima da mesa, ou simplesmente uma roda de samba, ou um balinho Charme Madureira, como eu amo. Mas, sobre a questão das habilidades, eu acho que a habilidade central que todo mundo aqui vai ter que ter no futuro, não só os mais jovens, é a questão de aprender a fazer uma boa pergunta. O dado ele foi bem específico na resposta dele. Inteligência artificial hoje ela demanda de prompts, e prompts eles são executados em forma de roteiro. Se você chegar para um chat GPT da vida e escrever um prompt muito generalizado, ele vai derivar em suas respostas. Agora, se você chega e fala, objetivo, tema central, etapas, cara, o teu prompt sai limpinho. Por quê? A IA ela necessita de um direcionamento e sempre vai precisar. Eu acho que a profissão do futuro vai ser o perguntador, que é aquele que sabe fazer uma excelente pergunta. E todo mundo aqui nasceu fazendo isso, desde o teu desenvolvimento da primeira infância até a fase adulta, quando tu chega numa pergunta numa banca de doutorado. Eu acho que essa daí vai ser a habilidade essencial para o futuro.
Muito bom. E como é que, para quem os estudantes, né, e para a gente que gosta de aprender, estudar e está sempre antenado e aprendendo cada vez mais, como é que a educação pode ser aliada da IA? Aham. Ah, claro. E pode ser o professor também. Não, eu posso falar tranquilamente, mas a educação ela sempre vai ser aliada, porque o que acontece? Temos um projeto bem bacana que é da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o GET, Ginásios Educacionais Tecnológicos, uma política pública inventada pelo atual, não sei se ele ainda é atual, mas foi na época do governo do Eduardo Paes com o Renan Ferreirinha na Secretaria de Educação, onde eles começaram com uma escola piloto, com 25 escolas pilotos, hoje tem mais de 70 espalhadas por todo o município do Rio. Todo mundo pensava que inserir inteligência artificial na educação ia diminuir o nível de aprendizagem dos alunos e ainda por cima ia roubar os empregos dos professores. Mas, como eu disse, IA é uma ferramenta. Hoje, no Brasil, existem startups como a TIT, que agiliza o processo de criação de planos de aula e também o processo de correção de provas. Hoje existe IAs que ajudam o professor a criar um bom plano de aula, além de ajudar já a criar o slide da apresentação da aula. Então, ela sempre vai ser aliada à educação quando é utilizada como ferramenta. O que eu acho que, numa visão já dos alunos, a IA nunca será a resposta final de nada. Precisa ter uma avaliação técnica, precisa ter uma revisão bibliográfica. Botei minha resposta no GPT e botei lá a resposta final, não vai ser aquilo. Existem casos que um aluno contestou a prova porque a IA falou que estava certa e o seu professor está errado. Não. Existe uma questão de verificação de dados. Usa o Perplexity, gente. Vai ser ótimo para usar no TCC de vocês. Desculpa, só fazer Pode falar. É uma nova forma de aprender mesmo, né? E de se comportar diante desse aprendizado. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial ela vem realmente para complementar. E quando você traz todas as referências das revoluções industriais que a gente já passou, a gente vê que tudo que foi criado pelo homem, o homem é um explorador, né? E a gente cria coisas exatamente para facilitar a nossa vida, mas é preciso a gente saber usar a nossa própria invenção. Então, é aí que entra um pouco também dessa questão da habilidade, né, e de eu ter, de novo, o pensamento crítico, a análise crítica sobre as coisas, para que a gente não seja engolido pela nossa própria invenção, né, e a gente use essas invenções a favor do lugar que a gente quer chegar. Que foi, professor? Professor é ótimo. Você não gosta que eu te chame de professor, mas você é maravilhoso, professor. A gente está amando te ouvir aqui. Não, eu gosto de fazer provocações, porque eu dou muita palestra para jovens. Tá? Quando tem aquelas aulas magnas de início de curso, lá vou eu. E eu adorei isso aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Não, mas porque... Vocês estão prestando atenção? Obrigada. Mas, Eliana, não é legal assim, eu faço isso com prazer, porque a pessoa está ouvindo, mas para o gesto ela tem que olhar. Fiquem tranquilos, não precisa ficar olhando para a pessoa, fica ouvindo, mas na hora do gesto, presta atenção. Né? Mas eu me esqueci o que eu ia falar. Já. Quando eu dou palestra para jovens, eu gosto de fazer uma provocação, depois que eles estão bem conquistados, assim, né? Quem palestra sabe, depois que a gente conquistou, a gente consegue dizer coisas mais duras. Né? E quando eles estão conquistados, eu faço assim, ó, eu arregaço a manga e digo assim, isso aqui é casca grossa. Passei por hiperinflação, com o carrinho no supermercado jogando produto, porque o cara trocava o preço. Meninada nem sabe o que é isso, tá? Mas foi um horror aquela década. Depois fui para o Diretas Já, perdemos, elegemos o cara congelou o pouco dinheiro que eu tinha, né? Aí ele foi empichado, depois veio o plano Bresser, o plano Verão. Isso aqui é casca grossa. Se eu me atualizar minimamente aqui em inteligência artificial, atualização e casca grossa, eu sou um competidor de respeito no mercado. Eles ficam me olhando assim. E aí, os poucos mais velhos na plateia crescem assim. Sabe? Porque é isso. Nós não vamos competir com gerações, nós vamos competir com gente mais e menos preparada. E aqui vai o estímulo para os jovens. Repertório. Pare de ler esses livros só de atalho. 5 passos para chegar lá. Não existe isso. Ou a pessoa rouba, ou tem uma sorte monumental, ou é trabalho duro e preparação. Então, assim, se prepare, repertório é o nome do jogo. Eu tenho repertório. Muito bom. Posso falar só Fica à vontade, adendo? Lógico. Um professor... Eu estou prompt.
Você está me fazendo dar umas risadas horrorosas e tirar a atenção do nosso tema. Muito bom. Desculpa. Maravilhoso. Eu não sei fazer isso. Ai, desculpa, gente, Andressa. Aí me perdi, tá vendo? Não, lembrei. Presta atenção. Presta atenção, gente. Um professor me ensinou isso e eu acho incrível. Ele falou o seguinte: não existe problema algum em você utilizar a inteligência artificial, que é uma ferramenta. O problema está em quando você não consegue trazer uma resposta para além do que a IA te trouxe. Então, é isso que a gente precisa refletir. Repertório. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Como é que você acredita que a educação empreendedora pode ser aliada nessa conexão do jovem com o futuro do trabalho? A educação empreendedora, a gente que trabalha com educação já é incrível e apaixonante, mas a educação empreendedora é mais apaixonante ainda. O bichinho me picou e a gente está o tempo todo desenvolvendo. Estou aqui com outros colegas do Sebrae que trabalham com isso. E, inicialmente, a gente trabalha exatamente a linguagem que é a busca do que todo profissional precisa hoje, que são as competências empreendedoras, vista na Entrecomp, né? Existe um grupo europeu que fez uma definição sobre competências que são importantes para o empreendedorismo, e a gente trouxe isso para a realidade escolar, né? Olhando para os currículos escolares e etc. Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a ver isso aplicado, porque a educação empreendedora, ela leva o estudante e os professores a irem para um mundo prático. Colocar a mão na massa é algo que a gente aprende fazendo, e você consegue fazer associações entre aquilo que é uma teoria que você leu, que você ouviu, às vezes, em sala de aula, naquela fila, né, de cadeirinhas, mas você traz isso para uma realidade, você aprende a fazer. Anteontem, a gente recebeu lá na empresa, no Sebrae Nacional, em Brasília, os estudantes vencedores da etapa do Desafio Liga Jovem, que é um desafio que a gente faz nas escolas, e os estudantes de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. Eu vou te contar essa historinha rápido, somente para você entender como ela é aplicada. E esse desafio convida os estudantes a identificarem um problema na sociedade, na escola, na comunidade deles, e trazerem uma solução inovadora, simples, mas inovadora para aquele problema. E esses estudantes, eles identificaram numa pesquisa nas comunidades ao redor que o gado sofre de uma espécie de ferida na pele, né, que é causada pela mosca varejeira. A mosca vai lá, posa e deposita larva e tal. O que eles fizeram? Fizeram uma pesquisa, foram para a IA também, levantaram estudos científicos e descobriram 3 componentes que fazem a cura dessa bicheira, chama bicheira no animal, usando produtos orgânicos. E esse produto saiu pronto, né? Então, eles criaram uma pomada através do cravo da Índia, da babosa e de um outro componente que eu não vou lembrar aqui agora, mas foram 3 substâncias naturais. E, assim, estão viajando o Brasil, contando suas histórias, mostrando seu projeto, e já com empresas querendo acelerar o negócio deles. Então, isso é o que a educação empreendedora faz. Leva o estudante para a pesquisa, o estudante para o conhecimento e a desenvolver soluções que a sociedade está precisando. Muito então, bom. O resultado é incrível. Olha, eu ficaria aqui com vocês horas e horas. Eu tenho uma última pergunta para fazer. Isso é bom, hein? Já dizia Jô Soares quando a plateia faz. Silvio Santos também dizia? Acho que não, mas tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que vou deixar o professor responder, mas se vocês quiserem... Vai me chamar de dado. Não, dado.
Ô, Dado, vou fazer para você, mas se vocês quiserem complementar rapidamente, fiquem à vontade. Se a ambição dos jovens está mudando e talvez a grande realização não esteja no trabalho, como manter o trabalho interessante para essa nova geração? Professor, quer dizer, Dado? Faço minhas as suas palavras. Que pergunta. Bom, olha só. Eu vou voltar para aquela explicação do vertical e do horizontal. Tá? A gente veio de uma era vertical, estou botando meu braço na vertical, olha aqui para mim. Tá? E a gente foi criado para um mundo vertical, que estava tudo nas suas gavetinhas, e agora a gente está no mundo horizontal. Sabe quando é que eu criei esta tese? Isso é uma tese. Quando meu filho ia nascer, em 2002, meu primeiro filho, e uma pedagoga me disse, se você quer ter eficácia no que você vai dizer para a criança, se abaixe e olhe nos olhos dela. Neste momento eu digo, opa, vem agora uma geração que não vai temer a autoridade, que é feita de outro material. Faz 20 anos que eu falo isso. Eu era chamado de louco até uns 12 anos atrás. Agora virei mãe de Ná. Tá? Mas assim, o que eu quero dizer com isso tudo? Eu não sou nem um pessimista esperançoso, que eu tive o prazer de dividir um palco uma vez com o Suassuna, e é dos momentos assim, agora outro momento mágico da minha carreira é dividindo com você. Tá? E eu, porque nós somos fãs dela, né? Nós somos fãs dela. Somos, tá? Obrigada, mas olha só, Dada. quem convive com adolescente em casa todos os dias, levanta a mão. Tá, minha solidariedade, tá? Olha só, presta atenção. O pobre do adolescente, olha aqui, ó, ele não é mais criança, mas ainda faz criancice. E ainda não é adulto, mas às vezes tem postura mais de adulto que a gente. O pobre adolescente alterna 2 eras simultaneamente. Mas espera aí, nós não fomos criados por uma era vertical e estamos vivendo uma era horizontal. Nós também não estamos vivendo 2 eras simultaneamente. Então, nós estamos na adolescência do futuro. Vai passar. Nós estamos saindo de uma era e entrando em outra. Eu acho que o pessoal do sistema agrário lá, quando se deparou com as indústrias, se assustou da mesma forma como a gente está assustado. É uma mudança de era. Só que daqui 15, 20 anos, nós já vamos estar lá mergulhados numa outra era do século XXI, fazendo vup, não vai ter computador, não vai ter celular. Então, assim, calma, vai passar, assim como um adolescente amadurece e vira uma pessoa adulta. Quem vai aqui? Eu vou durar 111 anos, você vai durar 115 anos, 120. Nós vamos ver isso tudo e vamos ajudar isso. Por isso que eu digo, a gente vai ter que se entender. Eu sou um otimista incorrigível. E outra coisa, as meninas são mais buscadoras de informação que os meninos. Não se ofendam os meninos, tá? Então, assim, se informação é poder, a segunda metade deste século será comandada por mulheres. Empresas, organizações, prefeituras e países. O mundo vai ter menos guerra. Só isso que eu tenho para dizer. Dado, Helena, eu preciso pegar esse gancho. Por favor. Porque quando você fez a minha apresentação, você queria que eu falasse o que é a CEO dos 6% não basta. E aqui está a resposta, tá? 6% é a participação de mulheres no cargo de CEO no mundo. E 6% não basta. É isso. É isso. Por isso estamos aqui. É isso. Andresa. Quando a gente fala de como deixar o futuro, o mercado atraente para essas pessoas, essas novas gerações que estão vindo ou que já estão, é entender com o que essas pessoas se conectam, né? É entender que diversidade é inegociável para a gente, né? Ocupar esses espaços é inegociável para a gente, é saber que a gente vai precisar se ver representado para querer estar na sua empresa, para querer fazer negócio com o seu negócio. A gente tem buscado empresas que estão construindo novos negócios, mas que também consigam conversar bem com o que já estava aqui quando a gente chegou. A gente tem buscado olhar para empresas que não só pensam em responsabilidade social, e aí quero encerrar minha fala dizendo uma frase que esse próprio local que nós estamos aqui traz muito, que é: o futuro é hoje, e hoje é o lugar da ação. Muito bom. Lucas, brevemente. Nossa.
É complicado falar depois de tantos pensamentos aqui incríveis, mas eu acredito que eu me amarro na atual geração de que está no mercado de trabalho, porque como professor, e eu sou professor desde os meus 17 anos à frente de uma turma, eu vi passar da minha geração e novas gerações. Eu amo a geração atual porque ela, desde pequena, já é crítica, já critica, porque tem acesso à informação. Eu, quando eu fazia minhas pesquisas lá atrás, antes de entrar no mercado de trabalho, eu usava a enciclopédia Barça, porque eu não tinha dinheiro para ter internet na minha casa. Hoje, o meu aluno ele tem a informação na palma da mão dele. E hoje o mercado de trabalho, para ele ser mais desejado, é porque a geração atual ela não está a fim de ficar 20 anos na mesma empresa. A geração atual, ela fica no máximo 2, 3 anos. E eu me coloco nessa, tá? Mas o que acontece é que as empresas elas têm que se adaptar com diferentes aspectos que elas não se importavam, que a diversidade. Eu falo que, para mim, se eu não tiver um grupo multidisciplinar dentro de uma empresa, eu não tenho inovação. Então, você não adianta me vender inovação se você só tem o mesmo perfil socioeconômico e também o mesmo perfil étnico dentro de uma empresa. Se não tem diferenciação disso, você não está inovando em nada. Só está falando um texto muito bonito que o pessoal fala na Faria Lima. Atenção. Atenção, olha aqui. Atenção, terminou nosso tempo. Diversidade também é de faixa etária. Nós não estamos mortos, nós temos muita coisa para entregar, nós os velhos. Então, por que só contratar jovem, se tem velho talentoso? Nos contratem. E atenção, aplausos para essa turma, para lá de especial. Quero agradecer pela participação de vocês aqui no Festival LED. Essa mesa é fruto de uma parceria com o Sebrae, que também é nosso parceiro no Festival LED em Belém e acho que em BH também. BH também, né? E convidamos vocês para visitarem o espaço do Sebrae na Praça Mauá, que está incrível, gente. Antes de encerrar, Eliana, eu queria... eu tiro foto com quem quiser com as frases lá fora. Tá? Ótimo. Olha, antes de encerrar, eu queria lembrar que as inscrições para a 5ª edição do Prêmio LED abrirão em breve, tá? Atenção, hein, gente? Atenção, por favor. Estudantes, educadores, empreendedores que tenham projetos inovadores em educação podem se inscrever gratuitamente a partir de 4 de agosto, tá? Serão distribuídos, atenção, R$1.200.000 para 6 vencedores. Você pode conferir mais informações no site movimentoled.com.br. Se você quiser rever ou indicar essa conversa para alguém, todo o conteúdo dos palcos LED Inspira e LED Inova vão estar disponíveis no Globoplay. Atenção, atenção. Muito obrigada e um ótimo festival para todos vocês. Uma fotinho aqui com... Atenção, podem fazer a nossa Eliana, foto. Obrigada, Dado. Obrigada, Vamos. Ana. Obrigado, Lucas. Oi, gente. Licença. Deixa eu só passar aqui. Vamos fazer a nossa foto. Atenção, Pitel. Obrigada, Pitel. Obrigada a todos vocês. Gente, essa plateia está muito bonita. Eu adorei as fotos. Vamos todos tirar fotos também. Todo mundo do evento já vai marcando @SomosGlobo, que a gente vai estar ligado lá. E vamos para o intervalo rapidinho. Almoçar, pra estar forte, tem muita programação legal. A gente volta daqui a 1 hora. Eu conto com a presença de todos vocês aqui com a gente e mais programações do Movimento LED, do Festival LED que acontece aqui. E você...